Para mí es un grande honor estar convidado a este grande evento. Eu não vengo a imponer coisas, eu vengo a proponer uma discussão acadêmica sobre os novos paradigmas emergentes da educação física escolar a nível mundial e mais precisamente a nível regional. Eu não tenho autoridade para venir a dizer o que você tem que fazer, mas sim eu posso falar com você em relação a que se está fazendo em outras partes do continente, em outras partes do mundo, através de las diferentes pesquisas emanadas de las diferentes universidades que componen esta grande red que es nuestra Federação Internacional de Educação Física. Que troca informações e, obviamente, claro, tenta sempre aí estar atualizado. Professor, eu sou de um tempo, né, aqui em Alagoas, sou nascido e criado aqui em Alagoas, em que a atividade de educação física, ela acontecia de maneira muito lúdica e espontânea nas escolas. Eu acho que foi isso que me levou, inclusive, a, num determinado momento, ser descoberto por um professor e fazer parte de uma equipe, à época, de voleibol. Ele identificava as aptidões dos estudantes. Ah, esse tem mais vocação para o atletismo, esse tem mais vocação para o futebol. Com certeza. Esse para o vôlei, vai crescer um pouco mais, enfim. E eu percebo que, ao longo do tempo, eu não sei se tem a ver com a mudança do comportamento dos estudantes, especificamente, ou das escolas, mas tem diminuído. As competições regionais e estaduais esportivas, elas não têm mais revelado tantos atletas como antigamente. O senhor tem notado isso? Isso é uma tendência que se apresenta também por onde o senhor anda, professor? Você está indo certo, meu amigo. Lamentavelmente, não é um problema de tempos, sino é um problema de conteúdos. Duas aulas de educação física semanais não são suficientes para trocar ou mudar atitudes, para trocar ou mudar formas de ação. Com certeza, eu tenho que dizer que a classe de educação física nas escolas da região se ha convertido somente em brincadeiras, somente em jogos. Mas existe um grande problema geral, mundial, que é o sedentarismo. Nossas crianças não se mobilizam, não têm movimento. Ontem as crianças iam a praças, iam à rua, brincavam nessa zona. Exatamente. Agora, com o crescimento indiscriminado das cidades, as crianças han perdido esses espaços de recreio. Mas a classe de educação física não tem que ser somente brincadeira. A classe tem que ter um alto grado lúdico, mas tem que ter conteúdos que vayam gerando hábitos saudáveis de exercício físico. E que eles possam levar para toda a vida. Eu tive a oportunidade, para você que ligou o rádio agora, na audiência rotativa do rádio, são 9h04. Repita. 9h04, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan um participante, importante participante do Congresso Regional de Educação Física, o professor Rodolfo Buenaventura. E estamos falando aqui, claro, sobre hábitos, né, envolvendo também a atividade física. Eu tive a oportunidade de entrevistar recentemente um ortopedista. E ele está muito preocupado porque essas novas gerações, eles crescem muito, né? São muito esticados, são muito altos. Mas acontece que a postura deles com o celular e com o tablet na mão, diariamente, né, olhando para esses equipamentos eletrônicos, está fazendo com que eles fiquem com um problema na região da cervical, porque eles estão ficando curvados muito cedo. Aquele problema que antigamente atingiam as pessoas após uma determinada idade, está atingindo os adolescentes. Esse peso da cabeça, essa posição toda hora nessa postura, está fazendo com que esse problema ocorra. E era algo que a gente não percebia antigamente, professor. Quer dizer, é fruto dessa, abre aspas, modernidade. Estamos levando as nossas crianças a terem doenças, inclusive, reumáticas em alguns momentos, professor? A modernidade é importante. O avanço dos conhecimentos científicos são importantes.
mas um grande problema. A gente não se mobiliza, não caminha mais. Hasta para ir a comprar pão, a 100 metros de sua casa, subem ao carro. No carro, não caminham, exatamente. não caminham. Estamos com uma problemática mundial muito séria. A FIEP, a Federação Internacional de Educação Física, conjuntamente com a UNESCO, ha establecido que existen hoy día más muertes por enfermedades no transmisibles que por enfermedades contagiosas. Y las enfermedades no transmisibles son producto de la inactividad. Quer dizer que a falta de exercício está fazendo o corpo adoecer e, obviamente, mais pessoas no mundo inteiro têm apresentado esses sintomas. Isso tem preocupado os profissionais? Estamos todos preocupados, não somente os professores de educação física, não somente os fisioterapeutas. Existem muitas profissões, todas relacionadas com profissões da saúde, que estamos realmente gerando um novo debate em torno à importância que tem mover-se diariamente. Em São Paulo, nosso amigo, o Dr. Víctor Matsudo, com Agita São Paulo, tem um programa realmente interessante, um programa que cresceu muito. A FIEP tem um programa muito interessante. Nós temos que compreender que movimento é a melhor medicina. O movimento tem que criar-se diariamente, generar-se diariamente. Mas existe uma etapa etária, um período na vida das pessoas muito fundamental para generar esse hábito, que é entre os 4 anos e os 12 anos. Tem que ser feito algum trabalho. Tem que ser um trabalho ótimo, e esse trabalho ótimo para generar o hábito saudável do exercício físico. É importante isso. Você, meu amigo, você, minha amiga, que está acompanhando aqui o programa Supermanhã, obviamente já cuidando aí da sua família, lembre-se que na sua escola, a escola do passado, agregado ao processo educacional formal, existia também esse espaço para atividade física. Eu fico percebendo que tem surgido algum tipo de escola onde há um trabalho e um incentivo apenas para o conteúdo formal, por conta da competitividade das profissões, mas os colégios não desenvolvem mais essa importância da competitividade em busca e a partir do esporte. Eu queria uma palavra também do Sandro Barros, né, que além de radialista, músico, né, el cantante, é também professor de educação física. Se ele também tem percebido isso, né, Sandro, ao longo do tempo, essa mudança aí de comportamento dos estudantes, até para os professores mobilizá-los para alguma atividade, fica difícil em algumas escolas, né? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. É uma satisfação muito grande nos reencontrarmos aqui na Jovem Pan durante algum tempo, né? Para os ouvintes da Jovem Pan que vieram junto com você, mais outros que já acompanham você a partir daqui, e nós fizemos um trabalho na Coirmã, Rádio Jornal. Na Rádio Jornal, eu como repórter, você como apresentador brilhante que é, e nós tínhamos sempre aquelas, nos momentos que eram permitidos, aquelas brincadeiras relacionadas ao esporte, porque nós gostamos de futebol e ao esporte nacional. E em relação a essas questões, o professor Buenaventura, ele que é mestre em educação física e doutorando em educação, ele conhece o mundo todo, e inclusive essa visão é muito interessante, porque o que você traz, que é da nossa época, o professor vê isso também em outras localidades. Ele inclusive é professor na Alemanha, ele inclusive está no release dele, e essa história da modernidade, da tecnologia, a gente percebe isso, é muito simples, a gente dá uma saída em família e a gente vê a família, ao invés de conversar como nós estamos conversando aqui, é mais fácil mandar um WhatsApp para quem está ali na mesa do que propriamente conversar entre si. Então esses hábitos, as brincadeiras, o que o professor falou, eu fiquei aqui, poxa vida, o professor é argentino,
ele conhece toda a América Latina, mas a realidade, ela é uma realidade que tem a ver com a nossa realidade. Nós somos pessoas, a gente brincava na rua, jogava bola, aquelas brincadeiras da bola de gude, né, de corda, pular de corda, elástico. São coisas que faziam com que o nosso corpo estivesse sempre em movimento. Hoje em dia, como o professor mesmo falou, não só de você estar próximo da sua residência, preferir pegar o seu automóvel para ir daqui para ali fazer alguma coisa, o controle remoto, você está a poucos metros da televisão, a comodidade, claro que nem sempre você vai estar lá toda hora. Toda hora. E, principalmente, eu acho que o problema hoje maior, e você colocou muito bem, é essa do celular, do tablet, da facilidade da comunicação, que é importante, mas você não pode colocar isso como uma coisa principal na sua vida. A gente está aqui conversando, já pensou se nós estivéssemos fazendo essa interação através do telefone, e a gente vê muito isso acontecer. Eu digo isso para minha esposa, que é a coordenadora, ela é delegada regional da FIEP em Alagoas, a Albanize. Eu sempre faço isso. Quando a gente sai para algum lugar, eu digo a ela, deixe o celular no carro, exceto, de repente, como ela está no Congresso, ela precisa, a qualquer momento alguém liga. Mas quando eu saio, eu vou passar aquela minha 1 hora com ela ou com a família, com meus filhos, né, em algum lugar, eu deixo o celular afastado. Por quê? O celular hoje, ele também serve para falar, mas ele é câmera fotográfica, ele é internet, ele é tudo. Então, se movimentar é a melhor coisa que a gente pode fazer. E a educação física, ela é a prevenção. Hoje em dia, você... Tem uma frase muito famosa aqui, nossa, né? Não sei, provavelmente na Argentina e em outros locais de uma outra forma, que é prevenir é melhor do que remediar. É melhor do que remediar, então, com certeza. Vamos fazer atividade física, gente. É verdade. E a atividade física escolar, que é ali, ó, infantil, e aí o professor, ele que é expert no assunto. Começando na base, né? Professor, o senhor está aqui participando do Congresso Regional de Educação Física, organizado aí pela FIEP, né? Que é essa federação internacional. O que é que ela é? Ela faz o quê? Agrega aqui quais os profissionais? A FIEP foi fundada em Bélgica em 1923. Em 23? Vamos caminho ao centenário. Tem presença em 5 continentes, mais de 130 países. Participam ativamente, pesquisando e generando ações de capacitação. Será esta uma oportunidade muito especial de convidar a todos os profissionais da saúde e da educação física a que participem hoje, amanhã, hoje à tarde, amanhã e passado domingo, em este congresso regional que se vai realizar em la Universidade Nassau. Seja também oportunidade para eu agradecer o convite que foi feito por la delegada regional de Alagoas, professora Albanize. Albanize é uma referente da educação física do Nordeste do Brasil. Oh, legal. Eu conheço a Albanize, inclusive é ex-atleta de basquete. Handebol. Ela tem um trabalho importante. É uma grande profissional também, é fisioterapeuta. Fisioterapia, exatamente. É famosa. Muito bem, muito bem. Professor, nesse processo de contato com os mestres, né, e os professores aqui de Alagoas, o que é que o senhor percebe mais que eles anseiam em termos de conhecimento? É exatamente descobertas de novos caminhos para as atividades ou aprimoramento do que já conhece? Não, ambas coisas. Eu tenho que, em primeiro lugar, felicitar, parabenizar a cada um dos participantes do congresso, porque em um fim de semana extra largo, eles priorizaram sua capacitação profissional. Eles não foram de turismo, se quedaram estudando, capacitando-se, crescendo. Isso vai fazer melhores profissionais e isso vai fazer uma melhor educação física. Uma melhor educação física vai generar uma melhor sociedade. O objetivo da escola não é formar deportistas.
O objetivo da escola é formar boas pessoas. Mas educação é muito mais que educação física, mas é muito pouco sem ela. Educação física é a coluna vertebral da formação de um cidadão. Um cidadão que não faz atividade física intencionada, um cidadão que não faz exercício, não está completo. Não é um ser completo. Isso é que é o mais importante, é exatamente a descoberta de que você também pode fazer mais pelo seu corpo, pela sua comunidade, acima de tudo. Uma coisa importante, professor, que ao longo do tempo, e eu acho que o mais legal da globalização da informação é a gente ter acesso ao que acontece em outras partes do mundo. O oriental, ele de um modo geral, em especial, e eu vou focar o povo japonês, eles têm um equilíbrio muito importante entre alimentação e atividade física. E, inclusive, em São Paulo, nas praças, né, e nas comunidades orientais, é comum, agora não, que já está tarde, 9h15, mas eles acordam 5 da manhã e é comum ver aqueles grupos, né, de pessoas já da melhor idade fazendo exercício, né? Tai Chi Chuan e tal, caminhando, ou então só respirando, como eles dizem, e fazendo exercícios ao ar livre em contato com a natureza. É porque na cultura deles isso é tão comum e na nossa, mesmo a gente tendo essa agitação, a correria, gostamos do futebol, daqui a pouco a gente brinca também sobre futebol aqui com um amigo. Hoje que está proibido falar de futebol. Não vai escapar. Mas por que eles têm isso de maneira tão arraigada em sua cultura e nós, de certa maneira, temos que sermos estimulados para fazer atividade? Eles têm uma cultura milenária e sempre tuvieron ese dualismo, corpo por un lado, espíritu por otro. Y ese dualismo o mantienen en la actualidad. Você dijo algo importante. Muitas pessoas, agora que viene a época de praia, certo, iniciam dieta. Outras somente fazem movimento, exercício físico. Ambas têm que ser complementadas, ambas têm que ser pensadas. Só alimentação não é suficiente. Só exercício físico não é suficiente. Nós temos que pensar e ter uma nova filosofia de vida que compreende muitos pilares, um perfeccionamento permanente. O mundo está trocando permanentemente. Se nós não abraçamos esses cambios, quedamos fora de contexto. E que é o que ha passado. Nós hemos seguido paradigmas emergentes que não foram buenos. E esses paradigmas emergentes que não foram buenos foram mantenidos ao tempo. Lamentavelmente, a classe de educação física nas escolas, nas aulas de educação física nas escolas, ha perdido conteúdos. Lo que hace 10 anos era o término médio do rendimento escolar, hoje é o techo. Chegou ao seu máximo, né? Chegou ao seu máximo. Lamentavelmente. São 9h19. 9h19, você está acompanhando aqui a Jovem Pan, programa Super Manhã, o ponto alto da notícia. Hoje, a oportunidade aqui de uma entrevista internacional. Estamos aqui com o nosso irmão, né? Ele que é argentino, o professor mestre Rodolfo Buenaventura, doutorando também em Educação Física. É uma das estrelas, um dos convidados para o Congresso Regional de Educação Física. Ele que é secretário mundial da FIEP, a Federação Internacional de Educação Física. É uma grande oportunidade de você, professor de Educação Física, né, profissional também da área de saúde aqui de Alagoas, interagir, trocar informações com o professor Buenaventura. Tem uma visão mundial a respeito de como anda esse trabalho envolvendo a educação física. Professor, eu estou preocupado e quando falo isso é exatamente no sentido de alerta para você, meu amigo, você, minha amiga. De uma hora para outra, o município, de maneira muito correta, ele passou a incentivar as chamadas corridas de rua.
E aqui em Maceió, inclusive, há um circuito dessas corridas. Outras empresas organizam, outras corporações organizam as chamadas corridas de rua. Mas eu sei que a atividade de corrida, em especial acima dos 30, 40 e 50 anos, elas têm que levar em conta a fisiologia da pessoa, o histórico daquela pessoa com a atividade física, em função das condições dessas corridas. A temperatura, a alimentação adequada, a hidratação, né, durante o processo de corrida. Eu queria que o senhor alertasse, aproveitando o seu conhecimento e a sua presença aqui no Supermanhã, o que seria ideal para a pessoa que quer se dedicar a essa atividade antes de começar a competir. O que é fundamental? É um acompanhamento médico? É uma preparação já visando aquele trabalho, acompanhado de preferência de um profissional de educação física, professor? Sim. São várias as variáveis intervenientes. Eu não posso estar em contra dos grandes movimentos deportivos emergentes como são as corridas da rua. Mas sempre tem que estar presente o profissional de educação física. A boa orientação do profissional de educação física faz a diferença. Com certeza, ninguém das pessoas vai ir a um médico que não seja médico. Mas porque muitas vezes pessoas confiam e deixam seu corpo em manos de profissionais que não são de educação física, de pessoas que não são profissionais. Muitas pessoas cuidam mais seu carro que seu próprio corpo. O próprio corpo, verdade, professor. Muitas pessoas cuidam mais seu jardim, seu parque, que seu próprio corpo. Dedicam mais horas a lavar o carro que a fazer atividade. Fazer uma atividade, uma corrida da rua, implica muito tempo de treinamento, muito tempo de acondicionamento, mas um acondicionamento regulado, planificado. É um processo de evolução. Orientado. Não está mal a corrida. Com certeza, você falou da fisiologia. As pessoas maiores, as pessoas idosas, que não fizeram atividade física, não podem de um dia para outro fazer uma corrida da rua. Vai em contra do organismo e vai a generar um grave peligro e risco de morte súbita. Nós temos que ir acostumbrando o coração, nós temos que ir acostumbrando o organismo a fazer exigências. Regularmente, progressivamente, não porque amanhã há uma carreira da rua, uma corrida da rua, eu tenho que ir a fazê-la. Vou na moda, os amigos do trabalho... São modismos. É preferível fazê-la caminhando. Fazer a caminhada e, obviamente, trabalhando o seu corpo para que você possa realmente ter a possibilidade de participar de uma atividade tão importante como é essa da corrida, mas, obviamente, pensando, acima de tudo, em sua saúde. São 9h24. Repita. 9h24, estamos aqui entrevistando hoje o professor Rodolfo Buenaventura. Ele que é mestre em Educação Física, é doutorando também da atividade, é secretário mundial da Federação Internacional de Educação Física e é uma das atrações aqui, um dos convidados do Congresso Regional de Educação Física. É a 4ª jornada interdisciplinar que acontece na Faculdade Maurício de Nassau, tá bom? Aqui ao lado do também professor e repórter Sandro Barros, a quem agradeço, obviamente, a disponibilidade de trazer o professor Buenaventura até os estúdios da Jovem Pan. Professor, ano que vem o Brasil vai estar ganhando visibilidade internacional porque vai estar sediando as Olimpíadas. E envolvendo esse tema da Olimpíada, eu sei que quando vai chegando essas grandes competições, as pessoas ficam mais ligadas em esporte, mas eu queria pegar um outro aspecto que me deixa assim meio chateado, é que muitas dessas competições olímpicas, lamentavelmente, posteriormente falando, muitos resultados são contestados, porque há atletas que estão indo além da atividade física e lançando mão de produtos, né, anabolizantes ou não, mas produtos proibidos, que posteriormente perdem até as medalhas, né? O resultado se altera. Como é que o senhor, que é um professor de educação física, ao longo da sua vida, vê situações como essa, professor?
Permanentemente. Lamentavelmente, as pessoas são, por natureza, exitistas. Eles querem ganhar a medalha a qualquer preço e não midem as consequências. El tomar qualquer substância para produzir um efeito em favor de um resultado é produzir 10 vezes pior resultado em seu organismo. O corpo vai cobrar isso em algum momento. O corpo cobra sempre. O corpo cobra falta de atividade física, o corpo cobra exigência desmedida. Nós temos males. Estava falando a semana passada com o presidente mundial da FIEP, que manda muitos saludos, o professor Almir Adolfo Grum. Ele é de Foz do Iguaçu, é brasileiro, nosso presidente mundial. Estava falando com ele e dizia, os grandes males desta época, vigorexia, anorexia, bulimia, são coisas encontradas. De um lado temos vigorexia, anorexia, anorexia e bulimia. De outro lado temos vigorexia. Vigorexia é o excesso de atividade física. O excesso? Excesso, que tampouco é bom. Todo excesso é malo. Tem gente que mora. Todo excesso é malo. Quantos moram? Mas as boas academias levam adelante programas. E as boas academias têm profissionais de educação física. O corpo que se exercita, ele também precisa se recuperar do exercício, né? Ele não se realimenta de mais exercício. Mas o Brasil, na região, está à frente de tudo isso. Por quê? Porque você tem o Conselho Federal de Educação Física. Seu presidente, George Steinhilber, professor, eles têm a regulação, o poder de polícia. Então, não pode abrir uma academia que não tenha um profissional de educação física. Importantíssimo. O profissional sabe, estudou, trabalha, programa, regula, pesquisa e nunca vai ir em contra. Aquele que crê que sabe e se põe a ser, faz coisas em contra de seu próprio corpo. Não pode haver de forma alguma. São 9h29. Repita. 9h29. Eu só tenho primeiro a agradecer a presença aqui nos estúdios da Jovem Pan do professor Rodolfo Buenaventura. Ele que é mestre em Educação Física, é doutorando também da atividade e é secretário mundial da FIEP, a Federação Internacional de Educação Física. E participa aqui em Alagoas de 8 a 11 de outubro na Faculdade Maurício de Nassau do Congresso Regional de Educação Física. Eu queria, Sandro, que você fizesse aí os convites, né? Obviamente para os profissionais que estão acompanhando essa entrevista e no final eu já passo a palavra aqui para as considerações finais também do professor Rodolfo Buenaventura. Fica à vontade, Sandro. Marcos, agradecer a você e também falar dos outros cursos, né? Rapidamente aqui, além do professor Buenaventura, hoje a partir das 14 horas com a educação atividade física infantil, nós temos também o professor Walter Simões e a professora Albanise, ambos são da Ciro Ascioli, que é a escola de cegos, certo. E eles estarão com um curso de orientação e mobilidade, interagindo com pessoas com deficiência visual. E além deles, teremos o professor Carlos Daniel, isso eu já memorizei. O Carlos Daniel, ele está com um curso muito interessante na área de fisioterapia desportiva. Para quem gosta dos esportes, né, ele vai mostrar lá tratamentos, né, situações importantes, lesões no esporte. O professor Carlos Daniel, que é fisioterapeuta, professor da Facima. E um outro fisioterapeuta, né, são dois cursos na área de educação física, um voltado para deficiente visual e o professor Buenaventura, e os dois de fisioterapia. Teremos aqui fisioterapia respiratória em UTI pediátrica. Essa é uma área mais hospitalar, com o professor, com o fisioterapeuta William Vital. Por que eu não disse professor? No caso, o Carlos Daniel, porque ele
é professor porque ele dá aulas lá na faculdade. E a pessoa que, para ser professor, tem que ter feito licenciatura. Claro. E necessariamente, nem todo profissional de educação física é professor, porque os de academia são instrutores. Entendo. Não fizeram, o lado do bacharel. Enfim, então são esses 4 cursos oferecidos, iremos até domingo. Só um detalhe que cabe o registro, não fizemos a abertura, Marcos, que seria ontem lá na Maurício de Nassau, que fica aqui pertinho da Casa da Indústria, né? Certo. No prédio novo, na sede nova. Sede nova. Por conta, você sabe disso, que faleceu essa semana um aluno de fisioterapia, teve um mal súbito, se não me engano foi isso. O que aconteceu também com um policial militar que é músico, durante um treinamento. Durante um treinamento, e esse rapaz, ele teve algo parecido, eu não me inteirei por conta de estar envolvido no Congresso. E, em respeito ao falecimento dele, nós não fizemos a abertura, porque ele era aluno da Nassau, e o clima lá não estava muito legal, todo mundo, né, consternado com a situação, e a gente aproveita para enviar os nossos sentimentos à família. Eu não tenho aqui o nome do aluno, e por isso que a abertura já ocorreu. Aliás, será hoje, 1h da tarde, apesar de já estarem acontecendo os cursos hoje com a presença do professor, porque essa abertura também só poderá acontecer, qualquer evento que é promovido pela FIEP, se tiver uma pessoa da executiva da FIEP. E como o professor Buenaventura, ele é executivo da FIEP, se fosse qualquer outro professor que estivesse aqui, ainda assim a gente só pode fazer qualquer coisa com o nome da FIEP se estiver devidamente para oficializar o evento com um representante da FIEP. Então são essas as considerações que eu tenho a fazer, e o meu agradecimento a você, dizer que é uma satisfação mesmo. E são coisas que o destino, que a vida nos proporciona. E nós estamos nos reencontrando aqui. Quem sabe, numa outra até oportunidade profissional, estaremos juntos novamente. Opa, né? Será? Porque Vamos foi lá. Muito bom. Foi a minha primeira experiência, assim, efetiva, como repórter jornalístico, foi com você. E você gostou, que você está na 96, muito bom, está fazendo isso direto. Estamos fazendo agora lá. Mas o professor Buenaventura tem algo a dizer. Eu aqui também, porque eu fiz de caneta, né, porque a gente preparou esse release muito rapidamente, que o professor Buenaventura, além lá da Universidade de La Matança, em Buenos Aires, ele também é professor conselheiro da Universidade Pedagógica de Ludwigsburg. Na Alemanha. 7-1, mais um para a Alemanha. Pelo menos eu saberia falar Ludwigsburg, né? Ele treinou pouco. Porque está com a minha letra. Professor Buenaventura, obrigado pela sua presença aqui em Alagoas. Bom curso, acima de tudo, né? Acho que o alagoano vai saber reconhecer isso. E, para finalizar, claro, uma pergunta muito simples. O nome do aluno, Samuel Messias. O aluno da Maurício da Nassau, que lamentavelmente faleceu, é o Samuel Messias, né? E que por isso que inviabilizou a abertura, como estava previsto aí desse Congresso Regional de Educação Física. E que a sua estada aqui em Alagoas seja bastante produtiva, acima de tudo, que os alagoanos possam recebê-lo. Professor, fique à vontade aí para suas considerações finais. Não, simplesmente, Marcos, muito obrigado por o convite a participar de este programa de rádio. Super Manhã. Super Manhã, gran programa. E não, esperar que os profissionais e estudantes de educação física, de fisioterapia, se acerquem ao Congresso e participem. Muito é importante. Bem. Uma pergunta simples, professor. O Papa fez isso a uma brasileira. Quem foi melhor, Maradona ou Pelé? É impossível fazer a comparação. Maradona não é meu referente. Maradona não é referente para mim. Certo. Então, é Pelé? Não necessariamente. Não necessariamente. A ver, você me põe numa prieta. Não. Eu conosco pessoalmente a Pelé. Eu conosco pessoalmente a Maradona. São dois estilos, duas épocas. Pelé é insuperável. Para Maradona, todos jugavam para Maradona. Messi é um emergente. É o mesmo que comparar agora Neymar e Messi. Quem é melhor?
É, professor, você é político. Não, é não, político. não, É torcedor do River Plate, né? Da River, isso sim. E por isso que o Maradona é da referência, porque vem do maior adversário do River, que é o Boca Juniors. Um abraço. Bom dia, professor. Bom dia. Olha aí, são 9h35, às 9h35, meu filho. Conversamos aqui com o professor Rodolfo Buenaventura, ele que é mestre em Educação Física, é um dos convidados do Congresso Regional de Educação Física e também com o professor e radialista Sandro Barros. Daqui a pouco eu volto com muito mais aqui no Super Manhã da sua Rádio Jovem Pan.